Pode passar o tempo que for, no Sebo do Maurício, no centro de Jundiaí, os gibis de história em quadrinhos não deixam de ser um carro-chefe. Ele é um dos, né? O primeiro mesmo é o livro e o HQ é um dos também puxa a clientela. A gente tem muitos colecionadores de outras cidades que vêm com a listinha aqui e frequentam o nosso sebo para garimpar os números faltantes. Nós temos desde os clássicos Disney dos anos 70, 80 e 90, nós temos muito Marvel, né, da DC Comics, Marvel, e o que vende mais, né, felizmente, é o do Maurício de Souza, né, que é nosso, que é brasileiro, acaba vendendo bastante. Há quadrinhos a partir de R$1 e edições raras encontradas pela metade do preço em relação às vendidas pela internet. Além de colecionadores, grande parte do público, segundo Maurício, são mães e jovens estudantes. Felizmente, né, já de uns 4 ou 5 anos para cá, o HQ está na lista do material escolar. Então, as mães ela nos procuram por quê? Primeiro que um HQ numa banca de jornal, ele acaba custando 6, às vezes até 8, 9 reais quando é o almanaque. E aqui paga 2, 2,50, e esse HQ, se ele voltar para a loja depois de lido, estudado, feito as atividades que buscam competências nas escolas, ele volta para cá, ele vale metade do valor para a criança estar trocando. Quer dizer, além de um apelo ambiental muito forte, de redução de consumo, tem a questão da educação financeira também. Ele sabe que aquele HQ vale uma grana, ele cuida dele e traz de volta para poder monetizar isso. Se quiser saber como nasce uma história em quadrinhos, não precisa ir muito longe não. O jundiaense Ed Galileu tem pelo menos 4 publicadas e mais uma nascendo com o Homem Chiclete, personagem conhecido em Jundiaí de volta aos quadrinhos. E ele garante, além dele, há uma infinidade de outras cabeças criando histórias por aí. O quadrinho ele nasce em primeiro lugar da necessidade de se contar uma história, né? Assim como literatura, etc. Então a pessoa tem uma ideia, eu quero trabalhar ali um personagem que seja super-herói, que é uma coisa que a pessoa gosta, ou então eu quero fazer uma história de drama, uma história de humor. Então é essa necessidade de contar a história que faz com que a pessoa queira produzir a sua história em quadrinhos, que é, eu acho que o meio mais fácil de se contar uma história. Nunca houve uma época em que se produziu tantas histórias em quadrinhos no Brasil. Um bom exemplo disso é a Comic Con, por exemplo, que é o maior evento de cultura pop do mundo, né? Nem mais do Brasil, já ultrapassou o maior evento, que era americano. E eles têm um público de 200 mil pessoas. Só na área dos artistas tem mais de 1.500 que se inscrevem. Então 1.500 pessoas produzindo histórias em quadrinhos no Brasil de maneira independente. Isso só que se inscrevem, né? O fato é que neste dia 30 de janeiro se comemora o Dia Nacional da História em Quadrinhos. É desta data a publicação de As Aventuras de Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, considerada a primeira história em quadrinhos brasileira, de autoria do desenhista italiano Angelo Agostini. Embora outras obras utilizando a linguagem quadrinística tenham sido veiculadas no país antes dela, essa história é a primeira a concentrar vários dos elementos que caracterizam os quadrinhos. Da prateleira de gibis, Maurício celebra o Dia Nacional da História em Quadrinhos lendo seu preferido, o do Chico Bento. Tudo que aparece Chico Bento eu leio, eu adoro. A gente se vê ali, né? A gente se sente representado em muitas situações ali do dia a dia, né? Da onde a gente veio, toda a educação que a gente teve, a questão escolar. Embora o Maurício de Souza seja uma geração antes de mim, ele é um cara muito atual, né? Muito ligado nas coisas que acontecem, né? Tá sempre na vanguarda. E Ed, hoje, tem outra missão importante, principalmente nessas eras digitais: incentivar, por meio de oficinas, que as crianças leiam mais, usando os HQs como porta de entrada para esse universo mágico da leitura. Eu costumo incentivar eles bastante, né, na questão da leitura, né? Eu dou oficina tanto de história em quadrinhos quanto de desenho, alguma coisa assim. E eu falo bastante disso, da importância das imagens contarem uma história e das imagens serem um complemento do texto. Você não consegue incentivar uma criança a ler um livro do Machado de Assis. Mas se você pega aquele livro do Machado de Assis e transforma numa história em quadrinhos, e ela se interessa
pelo que aqueles personagens estão fazendo ali, é muito mais fácil incentivar ela a ler a história inteira.